como esse. O Edu Panzi, como se analisa o jogo de hoje, esse ponto somado, a postura e a atuação do Cruzeiro, Edu? Ô Cirilo, o Alê falou aí dos jogos como visitante, né? Ele citou do Londrina e o gol foi no último lance do jogo. Seria mais um jogo sem vitória do Cruzeiro. Como visitante, mas o Cruzeiro pode se dar o luxo, né? Porque faz uma campanha quase que perfeita como mandante, só não é perfeita por conta daquele empate lá em Brasília contra a Chape. Todos os outros jogos o Cruzeiro venceu. É uma equipe, quando joga em Belo Horizonte, muito ofensiva, tem apetite até o final, mostrou isso. Talvez o melhor exemplo tenha sido o último jogo contra o Náutico no Independência. Eu concordo com a Lê, a gente até comentava aqui, resenhando, né, em off. O torcedor pode ouvir, o gol no início fez mal. Mas como assim? O gol no início é bom. É óbvio que é bom. É excelente você começar o jogo com 45 segundos, você fazer 1-0. Mas talvez tenha feito mal em relação à postura, como disse o Alê. O Cruzeiro passou a ser um time mais conservador, diminuiu aquele apetite que a gente está acostumado de ver, pressionar o adversário, jogar sempre no campo do adversário, não importa aonde seja o jogo, e veio a bola parada no último minuto ali do primeiro tempo, e o Sampaio Corrêa acabou empatando, fazendo 1-1 no primeiro tempo que o Sampaio Corrêa praticamente não finalizou. E foi assim na segunda etapa toda também. Até os últimos 5 minutos de jogo, o Sampaio Corrêa não havia finalizado. E a reta final da partida ela acabou se tornando emocionante, porque o Sampaio Corrêa foi pro tudo ou nada para tentar fazer o seu gol, exigiu uma grande defesa do Rafael Cabral, e teve um lance que a bola pega na rede pelo lado de fora, que por muito pouco não faz o 2-1, e o Cruzeiro também criou algumas boas situações já na reta final, principalmente depois que o Bruno Rodrigues passou a jogar do meio para frente, né? Eu dei o meu voto pro Bruno Rodrigues muito mais em função do sacrifício que ele teve na partida. Eu não gostei da função do Bruno Rodrigues no jogo de hoje. Desde o início a gente já chamava atenção, era uma função invertida. O Bruno Rodrigues, quando tem o Bidu do lado esquerdo, ele joga na direita, mas ele só joga do meio para frente, ele não retorna como um ala para fechar a linha defensiva. Hoje, como não tinha o Bidu e tinha o Giovani Jesus desde o início, o Giovani Jesus se mandou. Por quê? Não por estratégia do Pessolano, mas porque o Sampaio Corrêa obrigou. O Sampaio Corrêa atacava do lado do Bruno Rodrigues com Pimentinha. Então cabia ao Bruno ajudar o Brock na recomposição. E aí o Giovani Jesus tinha liberdade, porque o adversário não o incomodava. Então ele jogava mais avançado e o Bruno Rodrigues mais defendendo. Ele jogou mais no primeiro tempo do meio para trás do que do meio para frente. Ele foi sacrificado. E não foi mal. O Pimentinha praticamente não finalizou na primeira etapa. Então, ainda que eu não goste dessa função, imagino que o Bruno também não goste, ele foi bem. Ele acabou indo bem. Ele deu conta do recado. É isso. Ele deu conta do recado. Mas, sinceramente, Cirilo, os melhores lances do Cruzeiro no jogo tiveram a participação do Bruno Rodrigues lá perto do gol. O gol do Cruzeiro logo no início, a assistência dele dentro da área, e no segundo tempo, quando o Pessolano coloca o Bidu e libera o Bruno para jogar do jeito que ele gosta, ainda que não tenha sido ali, né, nem tanto no posicionamento dele, mas aí ele passa a render, o Cruzeiro passa a criar mais, ele passa a ser o cara perigoso que a gente está acostumado. É o teste, foi o que o adversário dificultou o Cruzeiro na partida, mas a gente tem que fazer as nossas considerações. Não me agrada o Bruno Rodrigues fazendo a função defensiva do ala, sabe? Tendo que jogar do meio para trás. Quando só tem o Bidu pela esquerda e o Bruno Rodrigues vai fechar uma marcação, pressão no adversário, tudo bem. Ele tá pressionando lá, roubando a bola e tá sempre perto do gol. O que não foi o caso do primeiro tempo hoje. E aí, o Cruzeiro pode se dar o luxo de controlar jogo. Tá muito à frente dos adversários. Jogar em São Luís com a temperatura, ainda que seja um jogo à noite, não é fácil. A umidade, eu tive lá agora há pouco, passei férias na região. É muito úmido, cara. É muito quente. À noite é muito quente. Eu sei da dificuldade, do desgaste que é, e principalmente para um cara que tem que fazer esse vai e volta, como foi o caso do Bruno Rodrigues. Aí o Pessolano fez as alterações, deu mais velocidade com o Jajá na reta final, colocou o Lincoln na vaga do Edu, o Lincoln mais desgastado, ou mais descansado.
O Condé também foi fazendo suas alterações, foi renovando a parte física do seu time à medida que o Pessolano ia mexendo no Cruzeiro. Acho que, por mais que o Cruzeiro tenha tido muito controle e finalizado mais, o resultado acabou sendo justo, porque o Sampaio Corrêa foi mais eficaz, foi mais eficiente no pouco que chegou, acabou fazendo o seu gol. Mas eu repito, o Cruzeiro pode se dar o luxo de desacelerar jogo, de controlar do jeito que quer, com ou sem a bola, e pode se dar o luxo de acelerar e ser um time muito agressivo quando joga em Belo Horizonte. E o próximo jogo, Cirilo, é aqui, é Mineirão lotado, é contra o Criciúma, e pode ter certeza, vai ser um time muito mais agressivo e do começo ao fim. Criciúma que vai jogar agora contra o Grêmio, inclusive. Ô Ale, essa história do Bruno Rodrigues é uma discussão que a gente vem tendo já recentemente, nas últimas semanas, desde que ele se colocou como titular absoluto do Cruzeiro. Me parece um cenário